Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, do Instituto Professor Calazans, é um grande prazer tê-los a bordo, juntamente com a nossa parceria da eBianca, onde nós estamos estudando o glossário comentado. Conforme falei, não é o nosso objetivo aqui travar o inglês com você. Isso, caso você queira, faça contato conosco, que nós damos e providenciamos aulas particulares onde nós treinamos o inglês. Aqui é mostrar não somente o glossário, como também como aplicar o glossário. Conhecer o glossário é interessante, mais importante é saber como aplicá-lo. É essa a finalidade desse nosso módulo. E hoje nós vamos dar continuidade às fases do voo e vamos ver algumas situações relacionadas à movimentação da aeronave no pátio. Aí nós temos aqui o pushback. E precisamos conhecer o que é pushback, né? E tudo aquilo que está envolto no aeródromo, tanto na superfície como também em voo. Tá? Então nós temos aeródromo, nós temos aí uma foto, e às vezes o piloto ele deixa de fazer uma boa descrição por desconhecer tipos diferente de pista. Então nós temos pista de grama, nós temos pista de asfalto, nós temos pista de concreto. Porque você, quando descrever uma foto ou uma situação em termos de áudio, você também não descreve a pista. Desprezar esse conhecimento não é legal. Então, conhecendo, hoje é o pushback, mas conhecendo um aeródromo e superfície do aeródromo, tipo de aeródromo, está aí uma informação importante que nós não podemos desprezar no teste de proficiência no que se refere ao vocabulário. Se eu tivesse que descrever aqui, vamos fazer só um teste, olha só, em relação à aula anterior, eu poderia descrever, né, estou vendo aqui uma parte de uma aeronave, né, descreveria como? Que é uma aeronave triciclo, como que fala? Triciclo. Precisamos saber isso. Essa é a nossa intenção. Falaria que a aeronave está pousando num aeródromo de terra. Poderia falar aqui sobre as condições climáticas, né? Que está uma situação CAVOC, sem presença de nuvem, a visibilidade é excelente e assim por diante. Mas para eu descrever, eu preciso saber como que fala pista de terra, como que eu falo a situação do teto e visibilidade. Tá? O triciclo, poderia falar que poderia, tá? Se eu quisesse descrever essa foto aqui, poderia descrever a diferença entre uma aeronave triciclo e uma aeronave convencional, situação de pouso e assim por diante, tá? A pista de grama, tá? A pista de terra. Vamos falar sobre o seu primeiro voo? O seu primeiro voo foi aonde? Foi em pista de terra, pista de grama, pista de asfalto, pista de concreto, tá? E fazer também a descrição entre aeroporto, tá, e aeródromo. Então, olha só, nós temos um aeroporto aqui, no caso de Congonhas. Quando você for fazer a prova na sua fase de treinamento, né, você tem que saber descrever tudo que você vê no aeroporto. Nós não podemos descrever como que chama esses fingers, tá? A pista de táxi, as aeronaves, aqui nós temos a torre de controle, nós temos o terminal do aeroporto, o terminal de passageiro propriamente dito. Não podemos desprezar isso aí. Ao descrever um aeroporto, mesmo que você não venha descrever as situações de pouso, decolagem, de movimento da aeronave no solo, você precisa conhecer e se relacionar muito bem em inglês com tudo aquilo que nós temos no solo, área de movimento, área de pouso, área de manobras, como também com a aeronave voando nas imediações do aeródromo. Então, como que fala a perna do vento, perna contra o vento, o circuito de tráfego, tráfego pela direita, são essas situações, ok? Né? Área de movimento, área de manobra, tá? E aí, vamos lá. Gate, não precisamos fazer a diferença. Né? Eu vou até citar aqui como sinônimo. Gate, apron, stand Charlie 8, holding bay. O que é holding bay? Holding bay nós vamos mostrar daqui a pouco em foto, nós não temos no Brasil, mas essa expressão já apareceu aí na fraseologia em geral e teste de proficiência. Então, holding bay seria o hold point. O que é hold point? É o ponto de espera.
mas é o ponto de espera onde mais de uma aeronave pode aguardar. Parking area, ou seja, a área, né? Área geral, né? O parque geral, o hold point, overnight area. O que é overnight area? É o onde a aeronave passa a noite lá. Poderia falar que é a área do pernoite. Então, a aeronave ela pode pousar e solicitar a área de pernoite. Então, precisamos ter esse conhecimento, né? Se eu tiver que descrever essa foto aqui, eu saberia explicar que as aeronaves estão parqueadas, como elas estão parqueadas, em que posição elas estão parqueadas, que tipo de aeródromo que é esse, tá? Aqui, eu tenho um exemplo, descrevendo essa foto. Eu preciso saber que manobra é essa. Essa manobra é de uma aeronave taxiando? Não, que o táxi é quando a aeronave se movimenta no solo com os seus próprios meios. Quando a aeronave está sendo puxada, e aqui ela não está sendo pushbackada, ela está sendo puxada. Então, se ela está sendo puxada, a manobra que nós falamos é tow, está sendo rebocada. Então, a aeronave está sendo rebocada. Por que ela está sendo rebocada? Você pode explicar porque está sendo rebocada. Nós vamos ver situações que quando a aeronave se acidenta, tem um pneu estourado e assim por diante. Mas ela está sendo rebocada por quem? Ou por quem, né? Qual o equipamento? Por isso aqui. Então, preciso saber o nome, né? Todos esses dispositivos, né? Esse aqui é o tow bar, né? O que é o tow bar? Né? O tow bar ou fork, essa expressão não é muito comum, mas algumas aeronaves e alguns países utilizam essa expressão como fork de garfo mesmo, tá? Ou então o tow bar. Então a aeronave está iniciando o táxi ou o pushback, claro, e de repente o tow bar quebra. Então você precisa explicar, e situações dessas são rotineiras no teste de proficiência, tá? Onde você é levado a solicitar isso aqui. O que isso aqui é? O tug. O que é o tug? TUG, tug é o carro que faz o reboque, no caso um caminhão, um trator, ou a gente vê tow tug, né? Que seria o rebocador, ou só o tug. É possível, né, que nós, né, às vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas aeronaves estrangeiras, então ao solicitarem o tug, alguns falavam tow truck, já vi essa expressão, tow truck, tug ou tow tug, mas nós precisamos conhecer, né? Pushback, tax, e tow. Tow é rebocar, to tow, tax é taxiar. Pushback é aquela manobra que a aeronave está estacionada nos fingers e ela é pushbackada, ou seja, ela é empurrada para trás para iniciar a manobra de taxi. E aqui nós temos algum exemplo. Brazilian Ground, Calazo, olha aqui que interessante. O pushback é uma manobra realizada com a finalidade de empurrar a aeronave do finger. E qual órgão normalmente ela se comunica? Com o ground. Lembra que eu falei? Clearance, a aula passada, a aeronave está se comunicando com o clearance delivery. É com a torre de controle posição clearance. Agora aqui no pushback, taxi e tow, né, que é a movimentação da aeronave no solo, normalmente ela faz com o ground. Por que eu falo normalmente? Em aeródromos menos movimentados nós não temos essa posição. Normalmente nós temos a posição clearance e ground. Brasília Ground, Calazo Altitude, Great 01, Request Pushback. Pushback approved, né? Pushback eu não posso falar autorizado, porque autorizado seria pushback cleared, né? O cleared pushback. O português nós falamos autorizado, mas aqui fala pushback approved, report when ready to taxi. Ou seja, então a aeronave, assim que ela recebeu a autorização, primeiramente, vamos lá? Ela recebe as informações de pouso de decolagem, take-off data ou departure information. Se tiver ATIS, ela não vai se comunicar com a torre para pedir as informações, vai ouvir no próprio ATIS. Depois que ela tem as informações de decolagem, a próxima que nós vimos, a aula passada, ela pede clearance, né? Depois do clearance, já que tem as informações de autorização do plano de voo, a próxima manobra é o pushback. Então, depois do pushback, ela foi autorizada pushback, essa manobra é a sequência normal, ela é chamada para taxiar, ok? Aí expressões relacionadas ao pushback. After the King Air passing behind you, pushback approved. Ok, está autorizado ou não?
Então nós temos aqui uma autorização condicional. Ó, após tem um King Air, então você vai fazer o pushback, mas tem um King Air passando por trás. Após o King Air passando atrás de você, está autorizado o pushback. Aqui uma expressão interessante, expect 3 minutes delay. Due legacy tax behind. Ok, você está autorizado, mas haverá de esperar 3 minutos. Expectativa de 3 minutos de atraso após o legacy passando atrás. Então a autorização de aprovação do pushback pode ser aprovado de imediato ou haverá condições para que seja aprovado. As condições geralmente são essas: expect depart for 5, né? Aí you call back for pushback, tá? Então a aeronave solicitou pushback, mas o controle fala, ó, expectativa, tá? Aguarde saída aos 4:05. Eu te chamarei, tá? Por que é importante isso? Você pode ser questionado, né? Apenas com essa frase aqui, com essa frase e mais uma dela. Então, o Calasa 1, 2, 3 solicita pushback e vem uma dessas situações. E o examinador pergunta, ele foi autorizado ou não? E aí você vai explicar, não, foi autorizado. Pushback approved. Na autorização, quando o piloto, você vai ter que falar isso em inglês. When the Calasa flight 1, 2, 3, Calasa 1, 2, 3 requested pushback, he was not approved. Because he was not approved. He was not approved because there was a King Air passing behind. Então, prestando bem atenção no que foi pedido e no que foi concedido ou não, tá? A aeronave foi autorizada, mas não de momento. Terá que aguardar 3 minutos. Tem uma outra aeronave passando atrás. Essas são as situações questionadas, né? Your slot time is 3:05. Pushback 15 minutes before. Então, vamos lá. Ele foi pedido, o voo Calasa 1, 2, 3 solicitou pushback. Foi autorizado ou não? Nessa situação foi autorizado. Mas como o slot dele é 3:05, vamos supor que ele solicitou aos 2:0. O controle autorizou ou não? Autorizou. Com uma condição. Qual é a condição? O teu slot é aos 3:05. Está autorizado pushback 15 minutos antes. Então, olha só que interessante. Então, a aeronave, ela pode solicitar, né, e ter a solicitação correspondida ou não, ou ser correspondida mediante condições. E essas condições nós precisamos saber, expect depart, slot, tá? Tem que familiarizar essas situações que são comuns de aparecer em teste de proficiência. Congonhas Ground, you have a problem with a tow bar. Aqui eu já estou vendo uma situação de não rotina. Então o controle autorizou, aprovou o pushback, mas quebrou o tow bar. O que é tow bar? É aquele garfo que liga a aeronave ao tow truck, né? Ou tow tug. Tá? We are waiting for another one. Então, vem essa situação e o examinador pergunta, vem cá, a aeronave foi aprovada? Foi. E ela iniciou ou não o tow bar? Não, ela não iniciou o pushback, porque ela teve um problema com o fork, né, ou com o tow bar, houve um problema com o garfo, tá? E está aguardando um outro. Tá? Congonhas Ground, due to a problem with APU, né? APU request to start first at gate 03 and after to pushback. Olha só que interessante. Todas essas situações nós estamos apresentando aqui como situações factíveis de aparecer no teste de proficiência. Então a aeronave aqui no caso, ela teve um problema com a APU, está solicitando primeiro acionar. Normalmente a aeronave ela faz o pushback e depois aciona o motor. No caso aqui a aeronave pediu para inverter, ela quer primeiro acionar e então depois o pushback. Então ela fala, eu tive um problema com a APU, request to start first at gate 03. Então, what is the problem? Você vai interagir com o examinador no áudio. Então o examinador passa o áudio e nesse áudio a aeronave solicitou pushback, foi aprovado o pushback e de repente na manobra de pushback um pouquinho antes ela teve um problema. Você vai ter que detectar qual foi o problema e o que é que a aeronave está solicitando. Nesse caso, ela está solicitando o pushback primeiro. Congonhas Ground, we are going to be delayed for a while.
The tug broke down. Ok, interessante. Então a aeronave foi autorizada, mas, Congonhas, eu estou com um problema aqui, ok? Então haverá um atraso, precisarei esperar por um tempo, né? O tug, né? Tug pode ser tow tug ou somente tug, tá? Aí o controle vai call me back when you have sorted out, ok? Próximo módulo, nós vamos trabalhar com, o módulo de grammar, onde nós vamos estudar verbos. A gente vai explicar a aplicação do verbo lá, mas não é o caso aqui agora. Então, no caso, o controle, a aeronave solicitou, foi autorizado e teve um problema e o controle manda chamar novamente quando ela resolveu o problema. Então, o que nós temos aqui? É uma situação, qual a situação rotineira? A aeronave chamar para o pushback e ser aprovada e realizar o pushback normalmente e pedir para o táxi na sequência. E situação não rotineira, quais são? As situações rotineiras são quando quebra o garfo, e que é o tow bar, né? O fork também é uma expressão muito utilizada, ou há problema com o tug, né? Ou tow tug. Então são essas expressões que a pessoa, os avaliando, né? As pessoas que estão sendo avaliadas, profissionais, o piloto, o controlador, quando vem essas expressões, derruba o camarada. O que é tow? O que é tug, Calazans? Tow, ele não consegue diferenciar tow do tug. E essas expressões vêm e ele não consegue identificar. E é interessante que quando você não sabe o que é tow, ou que não é tow bar, ou não sabe o que é tug, você deixa de conhecer o elemento essencial da comunicação e acaba se perdendo aí, ok? Então por hoje é só lembrar que a aula de hoje, eu vou refrisar aqui, quando a aeronave está se movimentando no solo, o que eu preciso saber? Quais são os termos técnicos que eu preciso saber? Nós precisamos saber todos os termos técnicos relacionados à aeronave, como também os dispositivos que nós utilizamos no pushback. O mais comum, né, é o tug, né, que é o trator que faz ali o pushback, ou tow tug. Né? Lembrar que to tow é rebocar. Então, I request to tow. Eu solicito reboque. Eu solicito ser rebocado. I request to be towed. Né? Truck, que é o caminhão, ou tow truck. E a manobra de taxi. A aeronave solicitou taxi ou solicitou pushback. Situações que aparecem em que a aeronave solicita e um desses dispositivos é quebrado. E você vai ter que identificar o que foi que quebrou, se foi o tow bar, se foi o tug ou a própria aeronave por qualquer outro dispositivo. Então precisamos conhecer esses dispositivos. Onde a aeronave está? Está na área de manobra ou está na área de movimento? Então você pode, ainda que isso não venha a ser apresentado, você pode explicar. A aeronave está na área de movimento, ainda não entrou na área de manobras, que a área de manobra é onde inicia o táxi. Então a aeronave está prestes a iniciar o táxi e ela teve um problema. E você vai ter que explicar qual é o problema e o que deve ser feito. A aeronave solicitou, mas não foi atendida porque o controlador de tráfego aéreo não conseguiu ainda chamar o rebocador. A aeronave solicitou o rebocador, mas ainda não veio. São essas situações não emergenciais, mas não rotineiras, muito comum. Repito, em situação de áudio, muitos pilotos se perdem por questão de palavras pequenas como essas aqui, ok? Convido a conhecer o nosso cadastro nacional, onde nós temos cursos, inclusive cursos de exercício, né, de conversação dessas situações e outras situações, e conhecerá o benefício. Nunca se esquecer de adquirir o vocabulário através dos nossos resumões ou de qualquer outra fonte que você ache eficiente e eficaz. Mas você não pode ir para o teste de proficiência sem ter um bom conhecimento do inglês técnico. Nós não estamos passando aqui o inglês técnico. Eu enfatizo que a nossa função aqui é explicar a aplicabilidade do inglês técnico. Às vezes nós vemos um grande
candidato, um bom candidato, se perder porque ele não conseguiu identificar que o tow bar quebrou. Entre em contato conosco, nós vamos passar essas informações e orientações sobre o nosso curso. Na aviação, limites existem para serem respeitados e não testados, ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.